Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje estamos aqui a fazer uma coisa ligeiramente diferente. Estamos aqui também a testar algum equipamento que esperamos pôr em utilização muito em breve. Portanto, se nos puderem dar o vosso feedback, quem estiver a ver este episódio no YouTube vai poder acompanhar o vídeo que estamos aqui a apresentar. E o episódio de hoje é um bocadinho diferente, por motivos logísticos. Portanto, hoje estou cá sozinho. E estamos aqui para responder, dar aqui algum feedback a umas questões que apareceram num dos nossos vídeos acerca da Terra esférica. E é precisamente isso que vamos abordar. Houve aqui um ouvinte que nos colocou aqui algumas questões que nós gostávamos de ver com vocês. E achámos que podiam ser interessantes para explicar mais algumas coisas. Então, passando à questão. Como sabem, nós fizemos já um episódio de 2 partes da nossa série Como Sabemos Isto, em que basicamente analisamos temas estritamente científicos, como é que nós sabemos certas coisas, como é que nós sabemos que a Terra é esférica, como é que nós sabemos que a Terra é velha, como é que nós sabemos uma série de coisas. E ao longo desta série vamos analisar estas questões e vamos explicar e tentar, da forma mais simples possível, explicar como é que nós podemos chegar a essas conclusões. E é um bocadinho a ideia desta série. E nesse contexto nós fizemos aqui um vídeo, como estamos aqui a mostrar, como sabemos isto, a Terra é esférica. Nós, na verdade, isto foi um dos primeiros certos que nós fizemos, porque nós começámos, depois de fazermos, mais ou menos na altura em que lançámos estes episódios, começámos a lançar certos de 5 minutos durante a semana, relativos aos episódios que lançamos, ao episódio grande que sai na mesma, na quinta-feira. E houve aqui um utilizador, o Aquário, que colocou aqui algumas questões relativas que coloca em dúvida a questão da Terra ser esférica e era nesse sentido que ia aqui um bocadinho abordar isso. Então, por exemplo, uma das coisas que ele diz... Portanto, uma das coisas que ele diz é neste comentário aqui, que podemos ver, não é? Ele diz que no fundo, a dúvida dele é que a tangente a uma esfera, a tangente a um plano, o que é que ele diz? Ele diz que aqui está um problema geométrico, não é? Que ele não acredita que a Terra seja esférica por questões de geometria, e ele diz que um plano numa esfera é uma tangente e não um arco. E isto é uma questão interessante e de facto as pessoas podem ter essa dúvida, mas para isso nós vamos aqui recorrer a um software. Portanto, vamos fazer aqui um exemplo a 2 dimensões daquilo que é a Terra a 3 dimensões, e acho que vai facilitar aqui um bocadinho para se perceber esta questão. O que é que acontece? Se eu tiver uma esfera, neste caso um círculo, portanto tenho aqui este círculo a preto, este software chama-se GeoGebra, é gratuito, basta procurar na internet e é bastante útil para exemplificar este tipo de coisas, não é? E no fundo o que o Aquário está a dizer é isto, não é? Que se eu tiver um plano, que é o equivalente a um plano em 3D, aquilo que uma reta é em 2D, portanto se eu tiver num espaço bidimensional e eu tiver um plano, não é? Se eu estiver num espaço bidimensional, a reta é o equivalente a reta é uma tangente a um círculo e não... Pronto, se eu vivesse em cima desta reta, não é? E eu visse uma reta, o que é que acontecia? Eu estaria à espera de ver um arco se estivéssemos a falar de um círculo e ver uma reta se estivéssemos a falar de um plano, não é? Portanto, era o equivalente. Mas o que é que acontece? O problema é que a Terra é esférica, mas a Terra é muito grande. E o que é que acontece? Isto é uma coisa que se utiliza muito e aprende-se em análise matemática e não só, não é? O que é que acontece? Acontece se eu estiver muito próximo, reparem no que é que acontece. Estou aqui a mostrar. À medida que eu estou próximo, se eu for pequeno relativamente a este círculo, eu vou-me aproximando e o círculo cada vez mais se aproxima da reta, não é? Até que chega uma altura em que, se eu me aproximar
bastante, como estou a fazer aqui, eles tornam-se na prática indistinguíveis. Portanto, se eu estiver suficientemente próximo, não é? Se eu for pequeno relativamente ao tamanho da Terra e eu estiver suficientemente próximo da Terra, é natural que ela pareça um plano, não é? Porque se eu estou muito próximo, eu vou ver a aproximação de uma curva quando estamos muito próximos é um plano. Isto, aliás, estuda-se, como estava a dizer, em análise matemática. Em particular, há coisas muito interessantes que se entendem aqui, que são, por exemplo, as séries de Taylor. Portanto, isto aqui é um caso particular, a aproximação de primeira ordem, ou de ordem zero, neste caso das curvas, depende um bocado aqui de como é que estamos a olhar para a coisa, não é? Mas uma reta, quando nós estamos a tentar aproximar uma função, que é uma função diferenciável, utiliza-se esta coisa, que são as séries de Taylor, que nós aprendemos muito em cálculo, e nós em física utilizamos bastante isto para aproximar funções complicadas, que no fundo têm estas expressões que eu não vou agora estar aqui não vou estar aqui a fazer uma grande explicação aqui com base nisto, mas no fundo tem estas expressões que nós utilizamos para conseguirmos calcular valores aproximados quando estamos a falar de funções que nós não conseguimos calcular. E temos aqui, como estamos a ver aqui nesta imagem da Wikipédia, neste artigo da Wikipédia, portanto, estamos a aproximar a função seno em torno do ponto da origem, não é? E à medida que eu vou acrescentando termos a esta expansão, eu vou conseguindo aproximar melhor a função seno. Mas o termo mais baixo, não é? O termo de ordem, neste caso de ordem 1, ou de ordem 0, mas pronto, aqui o de ordem 1 é uma reta e aproxima bastante bem a função seno neste intervalo aqui mais próximo da origem. E isto é basicamente aquilo que estávamos a ver nesta coisa aqui. Portanto, se a minha função, em vez de ser um seno, for um círculo, eu obtenho, se eu estiver muito próximo, eu posso aproximar a superfície como sendo um plano. Mas o que é que acontece? O que acontece aqui é que a Terra é suficientemente grande para a olho nu parecer um plano, mas também é suficientemente pequena para nós conseguirmos ver um bocadinho esta diferença. E aquele exemplo que nós falámos no episódio de conseguirmos estimar o tamanho da Terra com base num lago, tem a ver com este caso aqui. Esta coisa da aproximação das funções é uma coisa que se utiliza bastante, como eu estava a dizer, em análise matemática. E podemos ver, por exemplo, se eu tiver aqui o mesmo exemplo que estava no Wikipédia, né, um seno, e eu puser um ponto aqui em cima do seno e pedir aqui ao GeoGebra que me trace uma tangente ao seno a passar por este ponto, não é? Ele vai marcar esta reta aqui, e eu posso metê-la, sei lá, a vermelho para se ver melhor, não é? E se eu agora arrastar este ponto, vocês podem ver que, estando eu próximo da curva, esta reta vai cada vez mais aproximar melhor a função. E quanto mais me afasto, pior é a aproximação. E basicamente é isto que nós estamos a ver quando dizemos que a Terra, quando estamos muito próximo, parece um plano. Só quando nos afastamos é que vemos a curvatura. Mas, pronto, felizmente a Terra, e isto era um dos objetivos do nosso episódio, ela é suficientemente grande para parecer um plano, mas suficientemente pequena para nós conseguirmos ver estas diferençazinhas. Portanto, estas que eu estava aqui a mostrar, para nós conseguirmos detectar esta diferença quando estamos a olhar para o horizonte. Portanto, o que é que acontece? Se eu estiver... o que é que acontece? Eu, para ver um ponto da superfície da Terra, eu tenho que ter uma linha reta direta entre o meu olho e o ponto da superfície da Terra. O que é que acontece? Se eu estiver junto ao chão, há coisas... Eu deixo de conseguir ver coisas a certa distância, porque já não consigo passar uma linha reta direta, que não atravessa aqui a Terra, não é? Entre este ponto B e este ponto aqui. Estão a ver? Ela atravessa este segmento reta aqui, atravessa... Eu vou pô-lo aqui outra cor. Este segmento reta aqui atravessa a superfície, portanto eu não vou conseguir ver o ponto C. Até desenhei aqui um exemplo, um bocado para se ver um bocadinho melhor, não é? Portanto, vamos dar este exemplo em que eu estou neste ponto C, né? Os meus olhos estão neste ponto C, e o que é que acontece?
quando eu estou aqui no ponto C, eu só consigo ver, eu estou a esta altura, pronto, aqui ficou K, mas se fosse como no exemplo que nós estávamos a dar, seria uma altura H, e esta, eu estou a uma determinada altura, e quanto mais próximo da superfície terrestre eu estiver, menos vou conseguir ver. Só vou conseguir ver para este lado aqui até o ponto D e para este lado até o ponto E, que é onde as tangentes à superfície esférica que passam nos meus olhos interceptam. Pronto, é onde as tangentes interceptam a esfera. E quanto mais alto estou, reparem que quanto mais eu me afasto da superfície da Terra, mais eu consigo ver, até que a dada altura eu consigo perceber a curvatura, não é? Mas eu tenho que estar longe. Se eu estiver próximo, não vou conseguir. E o exemplo que nós demos, que até dá para utilizar para fazer uma estimativa do raio da Terra, portanto o raio da Terra seria esta distância aqui, não é? Esta distância entre o ponto A, que é o centro da circunferência, e o ponto D. Até eu vou marcar aqui a uma cor diferente, pode ficar aqui a roxo, não é? A ideia aqui é que eu consigo, reparem, se eu tenho uma coisa deste estilo, este ângulo aqui é um ângulo reto. E portanto, se eu souber a que altura é que estou e souber esta distância, não é? Aliás, tenho que saber esta distância aqui, mas já lá vamos, não é? Se eu estiver a uma dada altura e eu conseguir ver a outra margem do lago e eu souber esta distância, como este ângulo aqui é reto, não é? Podemos aplicar o teorema de Pitágoras para calcular o raio da Terra. Portanto, isto é o raio da Terra, isto é o raio da Terra, isto é a altura a que os meus olhos estão em relação ao nível da água, não é? E isto é outra margem na altura em que eu a consigo ver, e portanto, esta distância A até ao F e depois do F até ao C, a soma ao quadrado, não é? É igual a esta distância ao quadrado mais esta distância ao quadrado. É uma equação muito simples de se resolver utilizando o teorema de Pitágoras. Mas reparem, se eu tiver acesso a um mapa e eu souber a distância entre este ponto e este, o que acontece? Se eu estiver próximo da Terra, como normalmente é o caso, não é? Se eu estiver bastante próximo, reparem que a distância daqui a aqui é praticamente a mesma distância daqui até aos meus olhos, não é? Portanto, a distância desde o D até ao ponto por baixo dos meus pés, que está ao nível do mar, é praticamente a mesma do ponto D até ao ponto C. E, portanto, se eu tiver acesso a um mapa e eu souber a distância DF, eu posso assumir que a minha distância DC é aproximadamente igual à minha distância DF. E, portanto, com essa informação, nós temos todos os dados que precisamos para resolver este problema. Portanto, tenho que agora vou voltar a afastar para se conseguir ver melhor. Portanto, eu tenho que R mais a minha altura ao quadrado é igual a R ao quadrado mais esta distância ao quadrado. E, portanto, como eu sei a distância e como eu sei a altura a que os meus olhos estão, a única incógnita nessa equação é o R e dá para resolver. E, portanto, é possível estimar o raio da Terra. E pronto, no fundo, era este o objetivo da sessão de hoje. Era aqui um bocadinho de testar este equipamento novo que nós arranjámos e que esperamos conseguir meter em utilização no nosso podcast dentro em breve, não é? Portanto, estamos aqui a trabalhar para isto, para começarmos a ter vídeo nas nossas sessões, que acho que é um bom acrescento ao nosso programa. Portanto, isto é um bocadinho de estar isto e um bocadinho responder a este ouvinte que de facto nos deixou aqui este feedback e que eu tinha algumas dúvidas aqui em relação à esfericidade da Terra e que nós temos todo o gosto em abordar, e esperemos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer essa questão. Portanto, se tiverem dúvidas, não se esqueçam podem-nos perfeitamente deixar as vossas dúvidas através do nosso e-mail ou dos comentários do YouTube. Os comentários do YouTube tipicamente até nos ajuda porque vai ajudar o YouTube, tipicamente o algoritmo do YouTube vai promover mais os nossos vídeos se tiverem comentários, portanto, se puderem fazer através daí, nós agradecemos, mas temos outros meios que quiserem ficar anónimos e assim, não há problema nenhum. E se este tipo de conteúdos, tanto a parte científica como a parte da relação da ciência com a fé, ou mesmo os vídeos que nós temos só da parte da fé, são coisas que vos interessam, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar.
O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.